jornalista da Globo, cara das antigas, esquerdista ao extremo, pois o sujeito assumiu em rede nacional que os áudios que vazaram ali de um policial federal falando sobre a trama de golpe inocenta completamente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele diz. Eu vivi para ver a Rede Globo reconhecendo que Bolsonaro sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição brasileira. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. O Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele diz. Se o pessoal da Globo está dizendo isso, é porque eles já viram o inquérito, a acusação de golpe contra Bolsonaro foi pro brejo há muito tempo. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Ó, como a jornalista pergunta, por quê? Assustada, por quê? Não pode dizer isso. Só faltou ela interromper o colega. Essa daqui, ó, que tá sentada na cadeira aí, ó. Essa de bege aí, ó. Ela ficou desconcertada. Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Ó, você vê os outros todos aqui, ó, que estão na bancada. Todos eles ficam se olhando sem entender. Mas, Gabeira, sim, sabemos que os áudios inocentam o Bolsonaro, mas não pode dizer isso para a audiência. Não pode dizer isso em rede nacional. Olha como eles ficam se olhando O Bolsonaro desconcertadamente, ó. recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele diz. Ó. Gente, os outros militantes ficam desesperados, porque esse cara aqui, eu acho que, sei lá, em um ato falho, ou não combinaram com ele, que ele não podia dizer isso lá ao vivo nessa programação. Ficam todos desesperados. Olha aí a angústia deles. Eu vou voltar ao vídeo, ó. Eu vou tirar, inclusive, o áudio, só para você prestar atenção como eles ficam se olhando desesperados. Ó, o outro lá até tomou uma aguinha. De novo, olha aí, ó. Ó, o outro lá balançando a cabeça, olhou para o lado, o outro botou a mão no queixo. O presidente Bolsonaro, acredito eu, que ele tem uma consciência tranquila de quem sabe que não cometeu nenhum ilícito. Vamos escutá-lo um pouquinho? Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Estava previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na outra cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. Mas fica sendo um marco que dá para resistir, sem fazer loucura. Tá aí, ó. Me prendam. Prendam o presidente Bolsonaro para vocês verem. Prendam o presidente Bolsonaro que vocês vão fazer dele um homem mais ainda amado pelo Brasil. Dá para resistir com conhecimento, com humildade. Não é o cara que vê lá um assunto qualquer. Ah, não vai dar em nada, eu estou cansado disso. Pessoal, tem uma coisa, uma regra na nossa vida que é 100% certa. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência nossa é piorar. Basta ver, me aponte uma boa ação desse governo. Umazinha só. Não tem. Me aponte um ministro competente desse governo, que está fazendo algo para o Brasil. Não tem. É só ilusão, é só proposta ilusionista. Ah, vamos aumentar agora isso, aumentar aquilo, vamos isentar de imposto, não sei o que lá. Mas não faz nada. Nós zeramos impostos de combustíveis. Perdemos 40 bilhões por ano, era a projeção. Passamos a arrecadar mais. Deu certo. A tal da curva de Laffer, né? Descobriu-se no meu governo que a curva de Laffer, você não conseguia ver mais no retrovisor, estava lá para baixo. Não adianta aumentar mais impostos, que não vai resolver o problema de caixa do governo. Eu apelidei a política econômica do governo de menos vacas, mais leite. Aí foi boa, né? Mas o melhor é ver Jair Messias Bolsonaro destemido, corajoso, de consciência limpa,
desafiando o Xandão e a quem quer que seja a prendê-lo. No golpe da Disney, que eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Estava previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Ponto final. Gente, se Bolsonaro fosse um bandido, se Bolsonaro fosse um criminoso, você acha que ele viria a público como ele está fazendo aí, gente? Vai chegar no momento que o STF vai perceber que vai sair muito caro para eles insistirem nessa história de narrativa de golpe e, sobretudo, insistirem nessa sandice de prender o presidente Bolsonaro. Eu acho que eles vão fazer o cálculo político, sei lá, o cálculo institucional. Rapaz, será que vale a pena mesmo prender o Bolsonaro? Ó, quem falou aqui também sobre essa questão desses áudios que inocentam o Bolsonaro e outras pessoas foi o próprio Paulo Figueiredo, que também está dentro desse inquérito. Conversas do próprio Paulo Figueiredo com o coronel Mauro Cid acaba inocentando ele, inocenta o Mauro Cid e inocenta o próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu vou deixar passar um pouquinho mais para chegar no momento que ele vai mostrar essas mensagens de WhatsApp que ele trocou no momento exato do ocorrido com o coronel Mauro Cid. Então você vai ver que o Mauro Cid reconhece que o Bolsonaro não tem nada a ver com o que está acontecendo. O Paulo Figueiredo, do mesmo jeito, ali, sem saber que um dia essa conversa iria vazar, ele diz claramente que aquilo foi um absurdo, que aquilo não deveria ter acontecido, manifestando surpresa pelo acontecimento. O Mauro Cid também se manifesta surpreso. E me diga uma coisa, se o Bolsonaro tivesse articulado o dia 8 de janeiro, o Paulo Figueiredo não ia saber? O ajudante de ordem do Bolsonaro, o Mauro Cid, não ficaria sabendo que Bolsonaro organizou a quebradeira do dia 8 de janeiro? Os áudios, gente, cada vez que eles são revelados, essas supostas provas, etc e tal, cada vez que vem à tona alguma coisa, é mais um pastel de vento que fortalece muito mais a defesa de Bolsonaro do que a sua acusação. Vamos ver o Paulo Figueiredo continuar aqui, ó. Isso é um fato. Procurado, Paulo Figueiredo confirmou o teor da conversa com o Mauro Cid, que de fato aconteceu. E o que eu disse ao UOL, o diálogo corrobora o meu posicionamento que é público. O 8 de janeiro foi uma armadilha na qual alguns caíram de forma estúpida. O presidente Bolsonaro, felizmente, ouviu o meu conselho e reviu a sua posição, condenando os atos em seguida. O que é interessante e curioso para mim é, e aqui entra um dos pontos-chave aqui, se a Polícia Federal tinha acesso a esses diálogos e sabia da minha posição, por que aparentemente me indiciaram sem base alguma? E por que a PGR me denunciou? É claro que o motivo é político, disse ao UOL. Aliás, o UOL não teve nenhuma dificuldade de me localizar, ao contrário dos oficiais de justiça do Alexandre. Né? A conversa de Cid Figueiredo faz parte de um conjunto de mensagens guardadas no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, que até hoje permaneciam inéditas. O aparelho foi apreendido pela Polícia Federal em 3 de maio de 23, quando o tenente-coronel foi alvo de uma operação sobre fraudes e certificados de vacina, essa que foi para o espaço. Né? O UOL teve acesso ao conteúdo do telefone celular do Cid num total de 77 gigabytes. São mais de 20 mil arquivos e apenas no WhatsApp 158 mil mensagens. Uma parte do material público se tornou público após a conclusão das investigações da Polícia Federal, mas o restante ainda estava sob sigilo. Eles continuam. Cid respondeu a Paulo Figueiredo que havia conversado com o ex-presidente e que ele não queria se pronunciar. E aí coloca os diálogos aqui pra gente, Bruno, pra gente ler o diálogo. O que eu disse? Ó, bem aqui ele vai mostrar exatamente a conversa que ele teve com Mauro Cid na hora que estava acontecendo os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Aqui, meu amigo, é uma conversa espontânea que mostra que Bolsonaro é inocente, Paulo Figueiredo é inocente e o próprio coronel Mauro Cid. Exatamente enquanto as manifestações estavam acontecendo. Você tem que voltar no tempo e pensar o que você de casa estava pensando quando você ligou a televisão e me viu na Jovem Pan e viu todos aqueles negócios. Eu sei o que o chat da Jovem Pan dizia. Era todo mundo me chamando de traidor, traíra, que aquilo era maravilhoso, o que estava acontecendo. Eu lembro muito bem disso. Enquanto eu chamava a manifestação de estúpida. Mas enquanto eu fazia esse comentário público, eu tentava contato com o presidente Bolsonaro, tentava contato com as lideranças da direita, e eis o que eu dizia. Está aqui. Eu volto a dizer, não existe um Paulo Figueiredo personagem da televisão e um Paulo Figueiredo personagem em conversas privadas. Infelizmente, as minhas conversas privadas, que não deveriam, estão se tornando públicas. Mas é bom, porque eu não tenho nada a esconder. E o que elas dizem? Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus.
Eu estou no ar na Jovem Pan. E, de fato, o que eu queria era que o presidente Bolsonaro emitisse uma declaração para que eu vinculasse naquele momento no ar, para atrapalhar os planos da esquerda de culparem o presidente. Mauro Cid me responde, não vai. Acabei de falar com ele. Mauro Cid, nessa altura, já não era mais ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, mas gozava de uma boa relação com ele. Mauro Cid responde, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aí eu falei, né, você vê que até os palavrões do Paulo Figueiredo são os mesmos palavrões no ar e fora do ar. Eu respondo, então ele vai se fuder. O Cid respondeu, justificando, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Ó, quero voltar bem aqui, nesse ponto bem aqui, quando o Mauro Cid diz que o que aconteceu não é por causa do Bolsonaro. Olha lá em cima a data das mensagens, 8/1/2023. O Mauro Cid diz bem aqui, ó. Isso já deixou de ser por ele. Ser por ele quem? Pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, a quebradeira do dia 8 de janeiro, o assessor, o ajudante de ordem de Bolsonaro está dizendo que aquilo não foi por ele. Ou seja, Bolsonaro não sabia, Bolsonaro não queria, Bolsonaro não organizou, Bolsonaro não cogitou. O Mauro Cid foi pego de surpresa, Bolsonaro foi pego de surpresa, o Paulo Figueiredo foi pego de surpresa. Está aqui a prova da inocência do Figueiredo, do Mauro Cid e, sobretudo, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Está provado. Ele não articulou e não queria o dia 8 de janeiro. O Cid respondeu, justificando, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Eu enfatizo, não vem nada de bom disso. Aquelas manifestações não trariam nada de bom. Ele continua justificando, a panela de pressão estoura. Eu adianto, vai ter gente morta, e eu falei isso com base no 6 de janeiro americano, onde houve pessoas mortas, ninguém por conta da manifestação, mas eu falei, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Eu não duvido que houvesse esse plano. O Cid tem uma mensagem aqui apagada, que eu confesso que eu não me recordo, mas eu disse, provavelmente, tinha a ver com o fato de algumas pessoas das forças policiais estarem deixando aquilo acontecer. As forças policiais não estavam reprimindo a população. E aí eu comento, assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Ajudou no sentido de ajudou a acontecer a destruição. E eu digo, cara, esses FDPs, me referindo aos manifestantes do 8 de janeiro, acabaram de destruir a direita brasileira. Aí o Cid diz, fala, é diferente, é bem diferente. Eu entro naquele momento com uma frase profética. Puta que pariu! Você vai ver o quão diferente quando eu estiver preso. Nesse momento eu profetizo aqui, lembra, Mauro Cid foi preso apenas 5 meses depois. Mas neste momento eu viro para ele e falo, você vai ver o quão diferente é quando você estiver preso. Ele responde, lembra, naquele momento não tinha nenhuma prisão. Nenhuma prisão. Eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Eu falei, claro, tem a ver com a minha manifestação na Jovem Pan. Eu entendi a revolta popular. E eu sabia que a esquerda estava contando com essa revolta popular. Olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Naquele momento eu já estava com as contas bancárias bloqueadas, já estava com o meu passaporte cancelado, já estava com todas as minhas redes sociais banidas. E eu respondo, claro, mais uma vez. E digo, essas pessoas estão lá por mim. Muitas das pessoas que estavam lá no 8 de janeiro estavam lá revoltadas com o que estava acontecendo comigo. Pessoas que agiram com boa intenção em meu favor. Mas eu digo, mas estão me atrapalhando. Eu corrijo. Na verdade, estão nos fudendo. Se tinha ainda alguma dúvida, eu acho que essas mensagens bem aqui não deixam mais dúvida nenhuma em ninguém. Mas aí, gente, eu fico pensando, será se é por essas e outras coisas, outras informações ali que inocentam o Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Coronel Mauro Cid, o General Braga Neto, o Anderson Torres, todo mundo que está nesse inquérito, que ao longo de todo o tempo o Xandão não permitiu que eles tivessem acesso a todas essas provas? E você também pode nos ajudar, se você sentir no seu coração que o nosso trabalho é sério, que é importante a gente continuar, você pode tornar-se um patrocinador oficial aqui através do nosso clube de membros aqui embaixo, e você pode também colaborar com qualquer quantia, qualquer valor, conforme aquilo que você sentir no seu coração, que estiver dentro das suas possibilidades, por meio aqui desse Pix que está sendo exibido na sua tela.